deixa eu te fazer uma pergunta. O que que passa pela sua cabecinha quando uma mulher é chamada de pretensiosa? E quando você mesma, diva, isso aí, você diva que tá me ouvindo, é chamada assim? Eu quero que você mantenha em mente essa pergunta ao longo desse vídeo aqui, beleza? Estamos combinadas? Oi, eu sou Vitória e seja muito bem-vinda ao meu canal, em que a gente conversa meio que sobre tudo e hoje a gente vai falar de literatura. Literatura latino-americana. Eu fiquei semanas sem conseguir gravar esse vídeo, não porque eu não tinha o que falar, mas na verdade eu tinha muita coisa pra falar. Sabe quando você pega assim um caderno novo e tem uma página em branco e você não sabe por onde que você não sabe nem por onde começar? Eu tava assim com esse vídeo. Ai, não sei porque eu fui inventar de cortar essa franja, mas enfim. Se você tá chegando agora aqui no canal, a gente tem um projeto em que cada mês a gente lê um livro de um país da América Latina. Na maioria, a gente tenta ler autoras mulheres. Eu expliquei já tudo nesse vídeo que tá no card aqui em algum lugar. Inclusive, lá tem todos os livros que a gente vai ler o ano inteiro, então dá uma olhada. Bom, em março, o livro foi do Chile e nós lemos As Mulheres de Minha Alma, da Isabel Allende. Eu não lembrava do dia 8 de março e calhou de ser um livro perfeito pra época, porque, enfim, né, é um livro em que ela fala sobre a experiência dela de ser mulher. Então, até quando eu erro, eu acerto. A gente tem um grupo no Telegram, isso é novidade, inclusive, que está aqui no link da descrição, caso você queira entrar, pra gente ler junta, conversar. Então, mulher, seja muito bem-vinda. Tem muitas coisas que eu quero falar sobre esse livro, mas eu tive que separar aqui alguns pontos principais. Então, o que eu tenho dessa leitura são anotações e pensamentos soltos que agora eu vou passar para vocês. Seja muito bem-vinda a uma viagem da minha cabeça. Alguma vez você já se pegou discutindo com seu pai, com seu marido, com seu namorado, com seu irmão, com seu amigo, enfim, e sentiu que mesmo você estando certa, não importava? Você não ia ouvir de maneira nenhuma você arrancar daquela boca de sacola nossa, você estava certo, eu não tinha olhado por essa perspectiva, não tinha pensado dessa forma, você tem razão. Inclusive, ele ia ali mudando o foco da conversa pra estar certo sobre alguma coisa. E no fim das contas, nem era mais aquela conversa que começou lá atrás, nem é mais a mesma pauta, já é outra coisa. Eu acho que toda mulher já passou por isso, eu já passei, e eu acho que nada me dá mais raiva. Tem um trecho do livro que a Isabel fala sobre essa sensação de você estar num diálogo com um homem e você percebe que você vai perder, assim, independente da situação, independente dos argumentos. Não porque você tá errada, mas porque no fim das contas as regras do jogo não foram feitas pra você ganhar. E esse livro é um livro muito pessoal. É o ponto de vista dela, é quase uma autobiografia. É uma autobiografia, na verdade, só que junto aí com essas reflexões, ela tá contando a história dela, né, ao longo do livro, enquanto ela reflete sobre as coisas. E esse trecho que eu vou ler é um trecho em que ela fala sobre conversas que ela está tendo com o padrasto dela, se eu não me engano, ou é o padrasto ou é o avô dela. E ela diz: no fim, ele sempre me humilhava, porque não havia modo de derrotá-lo na esgrima intelectual. O assunto machismo o entediava e por isso não falávamos dele. E assim, quem nunca, né? Quem nunca? Que mulher nunca passou por essa experiência de sentir? Eu gosto muito dessa analogia que ela usa da esgrima, que é tipo um combate. E aí a conversa que começou lá atrás sobre argumentos, sobre fatos, enfim, começa a se transformar numa coisa completamente diferente. Começa a virar, você começa a ouvir comentários sobre a sua aparência, um ataque pessoal de qualquer forma. Então, ai, você é uma pessoa muito difícil de se lidar, você é muito chatinha. E uma censura mesmo pra te envergonhar e pra principalmente te calar. Ela fala sobre essa experiência, ela não fala sobre uma briga em específica, ela não escolhe uma. É sobre a experiência no geral, que é uma estrutura inteira moldada pra isso. Você pode ter o argumento mais sólido do mundo, você pode ter vivência, você pode ter experiência, você pode ter fatos, você pode ter dados, enfim, o que for. E ainda assim, você sai da conversa com a sensação de que você não foi ouvida. Um exemplo muito forte disso é quando você tá conversando com um homem sobre a sua profissão e ele começa a achar que ele pode te ensinar sobre a sua profissão, sendo que ele é formado numa coisa nada a ver com nada, mas ele acha que ele sabe mais que você. E assim, gente, isso aqui não é uma paranoia. Por isso que é tão importante que a gente leia livros assim, que a gente
crie uma comunidade de apoio. Enfim, eu vou falar mais sobre isso mais pra frente, mas já me adiantando aqui, é o que mais vai fazer você se sentir validada, porque no fim das contas são outras mulheres que também passaram por essa vivência, né? E o segundo ponto, que foi um dos que mais me pegou, só não foi o mais, porque tem um que eu vou falar no final do vídeo que esse me arrebatou. Porque pra quem não sabe, eu sou restauradora, né, de obras de arte. E, enfim, eu sou uma acadêmica e pesquisadora de arte. E existe uma distinção muito conveniente que o mundo faz entre o que é arte e o que é artesanato. E essa distinção, enfim, ela não é neutra. Inclusive, aqui a gente vai fazer um recorte muito maior na parte de gênero, mas ela também existe com produções artísticas de outras culturas. Artes produzidas aí por pessoas de outras regiões que não ocidentalizadas. E, historicamente, o que era feito por mulheres, o que era atrelado à produção de mulheres em determinada sociedade. Bordado, tapeçaria, cerâmica, têxtil, enfim, não vai faltar exemplo aqui. Foi classificado como artesanato. Então, você vai visitar um estado novo, você vai numa barraquinha que tá vendendo coisinhas, e aí se for uma tapeçaria, se for um colar, se for um anel, é visto como artesanato. Bom, dentro do âmbito da arte, isso vai muito além do que a conversa que a gente tá tendo aqui, porque aqui a vibe é a gente se divertir, não é pra gente sair chorando. Então, essa é uma conversa muito mais complexa. Isso é rotulado dessa maneira, não porque tecnicamente é inferior, muito pelo contrário, se você for ver certos trabalhos de tapeçaria, de bordado de palha, enfim, várias coisas, você vai ver que é de uma técnica imprescindível. Mas porque atribuir a palavra arte daria status. E status é dinheiro. E dinheiro é poder. Então é preferível chamar de artesanato e pagar menos. A verdade é essa. Além do que, né, muitas vezes essas artes estavam associadas a questões funcionais também, como, por exemplo, a produção de mulheres ceramistas no Ocidente, que além, né, de finalidades estéticas, também poderiam ser funcionais. Produção de panelas, por exemplo. Enfim, esse é um debate que é muito mais profundo e que, diga-se de passagem, é muito relevante. Eu vou recomendar duas referências aqui para essas outras áreas que não nesse recorte de gênero, caso você se interesse pelo assunto. Um é um texto do Alfred Gell, que é A Rede Vogel, Armadilhas como Obras de Arte como Armadilhas, vou colocar o link aqui na descrição, que fala sobre uma antropóloga, cineasta e curadora do Metropolitan Museum of Art. Também um documentário chamado As Estátuas Também Morrem, é um documentário francês disponível aqui no YouTube, eu vou caçar o link, vou botar aqui na descrição, que é interessantíssimo, que fala basicamente sobre você retirar uma coisa que é um objeto com funcionalidade para uma cultura específica e exibir ele como um artesanato num museu aleatório. Então, ficam aqui as minhas recomendações caso você queira se aprofundar nesse assunto. Mas a Isabel Allende fala sobre isso quando ela fala de como o trabalho feminino é sistematicamente desvalorizado, especialmente no âmbito criativo, né? E aí eu tenho também algumas produções para recomendar sobre isso em específico, agora com esse recorte do gênero, que também vou deixar aqui na descrição. Infelizmente, a maior parte das produções está em língua inglesa ou estrangeira, mas existem pesquisadoras brasileiras que falam sobre isso, inclusive arqueólogas e antropólogas brasileiras que fazem produções acadêmicas sobre a trajetória de mulheres ceramistas no Brasil, por exemplo, interessantíssima. Eu vou deixar todas essas referências aqui na descrição, como eu sempre deixo. Então, quando vocês assistirem os vídeos, dá uma olhada na descrição, porque às vezes tem umas referências bacanas lá de todo tipo, tá? Enfim, gente, me empolguei, eu adoro falar sobre isso. Bom, se tem uma coisa que a Isabel faz muito bem é falar sobre o envelhecimento, sem colocar todo o drama que a gente fala sobre isso. Claro que tem aquele quê de subjetividade, porque no fim das contas nós somos todos seres humanos e, né, a gente sente as coisas. Mas ela consegue falar isso de uma forma subjetiva e prática ao mesmo tempo. E assim, gente, a diva já tá ali na casa dos 80. Ela fala sobre paixão, ela fala sobre desejo, ela fala sobre vaidade. E são coisas que ela fala muito livremente, sem aquele peso, sabe? Aquele piano que você fica carregando nas costas de sentir culpa pra falar de coisas assim que são naturais de todos os seres humanos. E é muito radical, porque são coisas que ela fala e ela não pede desculpa, porque existe um caminho assim socialmente implícito de que ela não deveria mais ocupar ali esse espaço. Ela devia de alguma forma ficar quieta, ficar invisível e ficar agradecida por ter chegado onde
onde ela chegou e ela não faz isso. Porque ela continua sendo a mesma pessoa que ela era quando ela tinha, sei lá, 20 anos de idade. A diferença é que agora ela tá mais velha e ela tem mais vivências, mas ela ainda tem os mesmos ideais. E pra mim isso foi um presente, assim, na leitura, porque a gente internaliza tanto esse roteirinho de que a gente tem que seguir um determinado padrão social, sem a gente nem parar pra perceber que esse roteiro não foi... Às vezes nem faz sentido pra nossa vida, às vezes não faz nem sentido. Vou colocar aqui uma observação, claro que isso é muito mais profundo, mas, por exemplo, você, mulher, ter hobbies hoje em dia que se relacionam com desejos e vontades que você tinha e gostos quando você era criança. Tipo, gostar de pelúcia ou de uma personagem específica. Quem nunca foi recriminada por isso? De tipo, ai, mas você usa rosa, rosa é coisa de menininha. Sim, e daí? Enfim, isso também dá um debate à parte, assim. Nossa, esse livro definitivamente me deu boas reflexões. E agora a parte que mais, assim, me pegou é sobre a ONG dela. Pra quem não sabe, pra quem não leu o livro, né, a Isabel Allende, ela tem uma ONG, que o link vai estar aqui na descrição, chamada Isabel Allende Foundation, e é em homenagem à filha dela, Paula, que é uma das mulheres da alma dela, e que ela perdeu muito cedo, né, a Paula morreu muito jovem. E ela era voluntária em territórios de guerra, ela era muito envolvida com causas sociais, e isso me emocionou muito, porque a Isabel levou muito tempo pra superar a perda da filha dela. E ela fala que ela tinha acabado de escrever um livro que ela escreveu, se eu não me engano, não sei se foi em homenagem à filha dela, foi alguma coisa assim. E ela vai fazer uma viagem com uma amiga dela e o marido dela. Ela ainda tá pensando o que ela vai fazer com o dinheiro que ela arrecadou, né, da venda do livro, porque ela queria fazer alguma coisa que fosse coerente com quem a filha dela era e a forma como a filha dela vivia. E ela vai fazer essa viagem pra um lugar remoto e ela tem uma experiência que, assim, é de partir o coração, porque ela tá com o guia, né, e essas duas pessoas foram com ela, num lugar muito remoto, geograficamente muito isolado, e ela encontra algumas mulheres com crianças, e ela vai, conversa com as mulheres, vai com a amiga, né, e aí elas não falam a mesma língua, mas elas, sabe, compraram adornos, assim, e tal, e elas vão e presenteiam as mulheres, sabe, que conexão entre mulheres. Quando ela tá pra ir embora, uma das mulheres vai e entrega pra ela um pacotinho, e ela abre o pacote, é uma criança, e aí ela fica tentando devolver, a mulher não quer aceitar, enfim, foi uma situação que marcou muito ela, porque o guia, quando percebeu, foi lá, pegou ela pelo braço, botou ela dentro do carro, e ela perguntou, tipo, o que é isso? O que tá acontecendo? Né? Pelo amor de Deus. E aí o guia fala pra ela, era uma menina, ninguém quer uma menina, e isso marca muito ela, muito. Ela fala que ela fica várias noites em claro, muito tempo depois, acordada pensando que ela não conseguiu salvar essa menina, e é quando ela decide criar a ONG dela, que apoia mulheres, inclusive mulheres refugiadas de países em guerra ou refugiadas políticas, e a nora dela que fica à frente dessa ONG. E ela fala no livro uma coisa que me pega muito, porque ela diz que às vezes ela se pega desesperada, pensando, cara, o que a gente faz é uma gota d'água no oceano, a gente não vai conseguir salvar todas essas mulheres. E aí a nora dela fala pra ela, você tá usando uma régua que é muito ingrata. Você tem que analisar individualmente. Olha a mudança que você fez na vida de cada mulher. Não são todas, mas são muitas. E assim, eu chorei muito lendo essa parte. Agora, falando sobre citações, eu acho que duas citações que ela usou no livro ficaram muito na minha cabeça. A primeira é, ela fala, se eu não me engano, é da Margaret Atwood, a autora de O Conto de Aia, e ela fala assim, o feminismo é a noção radical de que mulheres são pessoas, pra você pensar na sua vida. E a segunda, assim, que me pegou muito, que eu tive que anotar, é a seguinte. No século XXI, as mulheres mudarão a natureza do poder antes que o poder mude a natureza das mulheres. Essa frase também, pra mim, ela dá um vídeo só dela. Esse foi aquele tipo de livro que você lê e toda hora você para pra mandar foto pra uma amiga, tipo, amiga, olha isso! Por isso que eu acho tão maneiro o grupo do Telegram, porque agora a gente pode fazer isso juntas. E falando sobre comunidade de mulheres, isso me lembrou muito, recentemente, o clipe e a música do álbum novo da Rai. A música é Click Clack Symphony, que é uma música, assim, gente, pra quem não ouviu, vai ter que ouvir, porque a
transcendental. O álbum todo, tá? Mas essa música em específico, assim, nossa, mas é de arrebentar a boca do balão. É muito boa. Todo clipe e a música tem esse conceito, porque click-clack é o som dos saltos das mulheres, né? Batendo no chão quando elas pisam. E é uma música que fala sobre uma mulher que tá presa em casa de uma tal forma, numa depressão, numa situação muito ruim, e ela consegue ser salva pelo apoio de outras mulheres. E quem nunca? Quem nunca se pegou numa situação, por mais simplória que fosse ou complexa, tanto faz, você não conseguia sair e uma amiga foi lá e te estendeu uma mãozinha e foi isso que te ajudou a se reerguer. No fim das contas, somos nós mulheres que estamos por nós mesmas, né? A gente que se ergue em comunidade. Então, seja muito bem-vinda ao meu canal, porque é o que a gente faz aqui, e também ao grupo do Telegram, pra gente poder fofocar sobre isso. E antes da gente encerrar, eu quero compartilhar uma notícia, que foi uma notícia bombástica pra mim, é uma notícia muito boa, que é que agora a gente tem uma plataforma que é o Mac Livros, é uma plataforma do governo que disponibiliza no modelo de biblioteca livros para você poder ler gratuitamente. O que é esse modelo de biblioteca? Você pega um livro emprestado e aí, se eu não me engano, você tem acesso a esse livro por 14 dias e depois você pode devolver esse livro ou então pedir mais 14 dias. Se o livro tiver esgotado, você pode entrar na fila de espera e assim que ele estiver disponível, você vai ser avisada. E eu tô falando tudo isso porque o próximo livro do mês, que é o do mês de abril, né? Já que esse vídeo está sendo um pouquinho atrasado, Não é um Rio, da Selva Almada, que é um livro da Argentina, e ele está disponível lá, sim. E aí, pra gente fechar o vídeo, eu quero voltar àquela reflexão que a gente começou lá atrás, falando sobre a palavra pretensiosa. Sabe o que eu acho? Eu acho que qualquer mulher que ocupe um espaço de poder ou um espaço de voz ativa que vai te fazer tomar as rédeas das suas produções, criações ou pensar em voz alta, vai ouvir isso em algum momento. E assim, tudo bem. Significa que você está fazendo certo, que você está ocupando o lugar que você deveria ocupar. Tem gente que me acha pretensiosa por ter um canal no YouTube, por criar conteúdo pro Instagram. Sempre vai ter alguém que vai achar assim, ai, mas você tá indo longe demais, não é melhor você ficar mais quietinha, aparecer um pouquinho menos, fazer um pouquinho menos de sucesso. Inclusive, às vezes, até de outras mulheres. Isso é normal, né? Do ponto de vista da sociedade. Enfim, eu acho que se você é uma mulher pretensiosa, significa que você já sabe o espaço que você pode ocupar. Você já sabe a qualidade que tem aquilo que você produz. Então, ocupem esse espaço e sejam pretensiosas. Você tem a ambição de saber que o que você faz é bacana e você pode atingir um limite a mais. Bom, se você ficou até aqui, eu imagino que você seja uma diva que gosta muito de pensar sobre a vida. Então você pode me seguir no Instagram e também ver os outros vídeos do canal, porque eu acho que você vai gostar das reflexões que a gente faz. Seja muito bem-vinda e se você é mulher, eu te espero lá no Telegram, tá bom? Um beijo e até a próxima.